mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos entender, precisamos compreender acerca que o fim virá, e o fim virá. Mas o que é necessário entendermos, o que é preciso compreendermos acerca do final dos tempos? Nós temos lá em Mateus, Jesus falando no capítulo 24, do verso 29 ao 31. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até outro. O que nós precisamos entender é que nós temos os princípios, ou seja, o princípio das dores, o início do sofrimento, e depois é que virá o fim. E o fim virá diante desta condição. Mas o que acontecerá antes? O que nós temos experimentado em nossos dias: guerras, rumores de guerras, uma nação contra de fato outra. Nós vemos pestes, terremotos, ou seja, os tsunamis, isto levando à morte. Isto é o sinal do final dos tempos, é o princípio das dores. Uma jornada nós temos para isso, para que o Senhor possa vir. Então, no final, quando ele vier, é o sinal claro e muito claro, diz: olha, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Mas faz diferença para nós essas coisas que precisamos entender? Não. Precisamos ter medo disto? Não. Por quê? Essa é a questão que a gente precisa entender. Se nós não conhecemos Deus, se não compreendemos a sua vontade, se não andamos segundo a sua vontade, isto nos afetará, pois nós andamos segundo o pensamento natural. Mas quando andamos segundo o pensamento espiritual, quando conhecemos Deus, quando temos nossa esperança firmada em Deus, então não tem razão nenhuma para nos preocupar. Quando temos o nosso coração voltado completamente para o reino de Deus, para os valores espirituais, para revelar Cristo, no sentido de precisamos entender que nós temos que conhecer Cristo, conhecer o Pai, conhecer a sua vontade, para que, como filhos, nós vivamos neste mundo como Cristo, ou seja, sabendo que nós somos o quê? Peregrinos nessa terra, somos estrangeiros, não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus, pertencemos à vontade de Deus e ao querer de Deus. E como tais, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o reino, desejoso de estar em casa, de voltar para casa. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade e viver segundo a perspectiva espiritual que Cristo nos ensinou. Como filhos de Deus, conhecendo e revelando as virtudes do Pai. Não fazemos as coisas por causa deste mundo, nem para este mundo. O que nós fazemos é nos ofertamos em favor das pessoas para que elas possam conhecer o nosso Deus e compreender a sua vontade. Não se trata de outra coisa, mas eu preciso olhar tudo isso segundo uma perspectiva nova, segundo uma perspectiva diferente e segundo a perspectiva de Deus. E convictos de uma coisa, que independente das coisas pelas quais passamos, dos sofrimentos, das lutas, dos problemas, ou até mesmo o fato de virmos a morrer, isso não é problema.
porque a nossa esperança está firmada em nosso Deus. Ele é quem nos guarda de tudo, Ele é quem nos protege, é Ele quem assegura as coisas e as promessas eternas. Nós não estamos falando de nos guardar das coisas deste mundo, nem do mal deste mundo, nem do mal que as pessoas possam nos fazer. O que a gente precisa fazer e sempre estar orando é para que nós sejamos guardados do mal, mas do mal que está em nós e que nós podemos impingir às pessoas. Precisamos entender isso. Nós estamos aqui para revelarmos o reino e manifestarmos a glória de Deus neste mundo, honrando e glorificando o Senhor, sendo expressão da sua vontade, expressão do seu querer, manifestando o seu reino e a sua glória. É disto que trata o reino de Deus, é disto que tratam as coisas de Deus e o final dos tempos. Por isso, o final dos tempos não é um problema. Por quê? Porque é o que desejamos, a volta do Senhor. Sermos, de fato, ter tudo isso restaurado, habitarmos numa terra onde há justiça, ou seja, o novo céu e nova terra. E isso só irá acontecer se partirmos e dormirmos no Senhor aguardando este dia, ou se nós pudermos ver o Senhor voltando. Que a gente possa passar por tudo isso com a alegria de nosso Deus, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades e mesmo nas lutas. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar as nossas convicções no Senhor, na sua promessa, na sua palavra. Por isso, conhecer as Escrituras é o que nos assegura a tranquilidade de passar por toda essa jornada. Mas uma coisa precisamos entender: isto é um processo e não adianta querer simplesmente achar que amanhã nós vamos mudar e que devemos, ao ler, por exemplo, todas as Escrituras de hoje para amanhã, e que entenderemos tudo, pois é uma jornada de crescimento, amadurecimento. Que a gente possa entender, compreender isso e buscar esse entendimento em Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.